Beijo, Lu. Boa sorte. Para você também, para nós, né? Boa live para nós. Olá, pessoal. Tudo bem? Mas que alegria mais uma vez nós juntos e juntas, né? Num bate-papo bem gostoso. Há uns minutinhos aí para o pessoal que está chegando, está se aproximando, para nos acompanhar nesse momento, nessa conversa. Ela não vai ser uma conversa muito longa, mas vai ser uma conversa extremamente importante. Então, vamos lá, vamos convidar os colegas, vamos convidar os servidores, vamos convidar a nossa comunidade. Compartilhem aí, né, esse momento, essa sala de bate-papo. Chamem os colegas, vão lembrando o pessoal, que às vezes o pessoal meio que esquece, né, que nós estamos bem no meio da live. Já vou pedir desculpa que a nossa internet está meio que oscilando. Então, caso vocês percebam assim que esteja caindo para lá e para cá, deem uma guardada aí que a gente vai se restabelecendo, né? Mas vamos lá, vamos convidar o pessoal para participar, que estamos aí bem felizes e faceiros para esse papo que vai ser bem legal, bem importante, que é sobre saúde mental em tempos de pandemia. E bom, né? Então, falando em pandemia, nós sabemos que essa pandemia no novo coronavírus, ele acabou se espalhando pelo mundo, né? E nos colocou nessa situação incomum, né? Uma situação de isolamento, né? Seguir as recomendações, ficar em casa, nesse momento é fundamental para conter o avanço da Covid-19, né? E nós estaremos, além de nos ajudar, nós estaremos ajudando as pessoas que a gente ama e ajudando num coletivo, né? Uns aos outros. Diante desse isolamento e do bombardeio de notícias, né, que a gente acaba recebendo, né? E atualizações de números de casos, as angústias, as tristezas, a gente vendo a situação dos hospitais, a gente vendo a situação da saúde no mundo, né? As causas da pandemia, nós precisamos também lembrar de cuidar das nossas emoções, né? E cuidar das nossas emoções é não deixar para último plano que a nossa saúde mental esteja, né, de acordo com o que deveria ser o certo e o correto. Porque não adianta a gente só cuidar do físico, a gente também precisa cuidar do mental. E as pessoas, elas acabam nesse momento que é novo, além de ser novo, é inédito, né? A gente tem que ficar enclausurado dentro de casa, sem poder sair, sem poder ver as pessoas que a gente ama, sem poder ir trabalhar, ou aqueles que precisam ir trabalhar, ter que viver esse momento de tensão, enfim. Então, por essas razões que hoje a gente decidiu e escolheu falar sobre saúde mental em tempos de pandemia, até para que a gente pudesse ter tirar as nossas dúvidas, ter alguns esclarecimentos, poder ter algumas dicas. E, claro, que nessa noite, então, a gente não poderia deixar de convidar alguém que já está conosco aí há quase um ano, né? Nós temos uma profissional, uma psicóloga, que trabalha conosco já há aproximadamente quase um ano, que vem, né, de uma demanda dos nossos servidores, que, infelizmente, ao longo deste processo em que o sindicato está na luta, né, a gente acabou diagnosticando a necessidade de termos uma profissional para estar prontamente atendendo esses trabalhadores, esses profissionais que, nesses últimos tempos, têm vivido situações de assédio e coação. Então, eu quero chamar para dividir esse papo e trazer, né, alguns esclarecimentos da noite de hoje para todos nós, a Luana Rangel, nossa psicóloga. Seja bem-vinda, Luana. Oi, boa noite. Obrigada pelo Boa convite. noite. Fico muito feliz, né, de poder estar aqui hoje para a gente bater um. Acho que a ideia é um bate-papo mesmo, né? Deixar uma coisa bem Isso, livre, né, em que todos isso. possam entender e captar o que a gente está tentando passar nessa live, né? E espero que todos possam, de alguma forma, tirar algum proveito dessa nossa conversa hoje, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento bem difícil, né? Mas que se a gente juntos
né, pudermos estar aí conversando, dividindo as nossas angústias, tenho certeza que a gente vai conseguir passar por isso de um jeito um pouco melhor, né? Perfeito, Luana. E é essa a nossa intenção. Então, a Luana hoje vai estar conversando com a gente. Lu, eu vou te deixar à vontade para estar Uhum. iniciando aí, falando desse momento, né? Como eu fiz a introdução dessa nossa conversa, desse momento, né, de isolamento. E a gente queria, Uhum. então, começar já te perguntando, assim, o que que a gente pode estar fazendo nesse momento para evitar que a gente afete, né, o mental, enfim, e até para a gente poder se perceber quando a gente está vendo que está sendo afetado, dicas, orientações, atividades, enfim. Fica à vontade. Tá. Antes de qualquer coisa, da gente falar propriamente dessa questão da pandemia, dessa questão do isolamento social, a gente fica muito nisso, né? Só como algo negativo, negativo o tempo todo. E a gente está vivendo um momento de crise, uma coisa muito séria, a gente sabe disso. Mas eu também gostaria de salientar uma coisa, assim, bem importante da gente parar e pensar nesse momento, né? Que a gente está vivenciando. A gente sempre fala muito de empatia, né? Empatia, empatia, se colocar no lugar do outro, conseguir entender o que o outro está sentindo, sem julgar, né? E sim só compreender, né? Mas nem sempre, acho que na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso fidedignamente, né? Pela correria da nossa vida, a gente está sempre muito voltado para as nossas necessidades, né? E parece que é meio até estranho a gente falar disso nesse momento tão difícil que a gente está passando, mas parece que a gente está conseguindo colocar em prática essa tal de empatia, né? Porque a gente, nesse momento, além de pensar na gente, na nossa família, a gente está tendo que pensar no outro, sim. Né? Na sociedade como um todo, né? Do que a gente está vivenciando nesse momento. A gente está vendo aí tanta gente, né? Mesmo que de casa, mesmo que com as restrições que a gente está tendo, se organizando, se mobilizando para ajudar outras pessoas que estão passando por uma situação ainda mais difícil, porque não estão podendo trabalhar, né? Enfim, eu acho que nesse momento, apesar de toda essa dificuldade que a gente está passando e que a gente não pode desvalidar, ao mesmo tempo a gente está conseguindo colocar em prática um pouco mais essa coisa da empatia, né, de conseguir pensar no outro, né, olhar para o outro de um jeito diferente, né. Eu acho importante salientar isso, né, para que a gente não fique o tempo todo falando só do que é essa coisa assustadora que é essa pandemia nesse momento, tá? Acho importante a gente começar por isso, assim. Acho que isso, Grazi, eu achava assim bem importante que a gente começasse falando Da para a gente também empatia. ver o outro lado da situação, né? Que está sendo muito Sim. difícil, mas que também muita coisa positiva está acontecendo para que esse momento não seja tão difícil para as pessoas. Acho que minimizar um pouco o sofrimento de algumas pessoas. Porque a gente, querendo ou não, a gente está no Sim. conforto da nossa casa, né? Mas a gente sabe que tem muita gente aí que está passando por perrengues bem difíceis, né? Bom, Exatamente. A gente sabe que tem os problemas sociais aí, né, que acabam exato. atrapalhando. Esses dias, uma das servidoras que a gente costuma conversar bastante, né, até ela colocou: nossa, eu não aguento mais assistir a televisão, mas hoje eu gostei de assistir porque a televisão mostrou as coisas boas que estão acontecendo durante esse período, né? Então, acho que é bem Exato. isso, né? Eu acho que isso, acho importante a gente frisar, porque a gente tem que tirar algum aprendizado disso tudo, né? E eu acho que esse é um deles, né? De conseguir olhar mais para o ser humano, de pensar mais na nossa sociedade, enfim, tá? Não vamos ficar divagando também em cima disso, porque problemas sociais é outra questão. A gente poderia ficar a noite inteira falando sobre isso, mas eu acho que Sim. não é o caso, né? Mas vamos falar um pouquinho então da pandemia em si e o que a gente pode trabalhar nesse momento para nos mantermos um pouco mais saudáveis, né? Não tem como falar disso tudo sem pensar em emoções, né? Acho que essa questão do isolamento tem sido algo bem difícil realmente para todo mundo.
Apesar de ser algo inevitável, a gente sabe que é uma recomendação, né? Nesse momento que não se tem vacina, que não se tem medicação, a forma de prevenir, né, esse vírus é isolamento social, essa tal de quarentena aí, né, que nos pegou, assim, de cheio. Mas por que é tão difícil, né, ficar em casa, sem manter contato com as pessoas que a gente gosta, né, se restringir, né, somente com as pessoas que moram na nossa casa, né, deixar de trabalhar, deixar de passear, deixar de fazer todas essas coisas que a gente gosta tanto. Eu acho que o básico disso é pensar que o ser humano é um ser sociável, ele se relaciona, né? A vida dele está baseado na convivência social, na interação social, na troca. Então, para a gente deixar de fazer isso é muito difícil, né? Então, assim, as pessoas sim estão se sentindo angustiadas, ansiosas, em função de ter que estar presa em casa, e isso é um sentimento normal, tá? Eu trago isso para que as pessoas não fiquem pensando, é só eu que estou sentindo isso, só eu que estou incomodada com isso. Ai, mas é tão difícil fazer isso. Sim, é difícil se manter isolado em casa, mas todo mundo nesse momento está passando por essa situação, tá? Então, realmente é muito difícil, tá? Dentro desse contexto do isolamento social, Grazi, tu vai me interrompendo, tá? Porque senão eu vou falando, Ah, falando, tá? fica firme. Tá? Então, assim, essa questão do isolamento social, que eu acho que é uma das questões que tu mesmo, né, deve ter ouvido dos servidores, de alguma forma isso vem chegando até vocês, é a questão dos sintomas, né, do que as pessoas vêm sentindo em relação ao fato de estarem isoladas, reflexos dessa quarentena, né? A gente tem que chamar isso de sintoma, né? Porque quando a gente fala de emocional, de sentimento, assim como a doença física, né? Uma gripe tem sintomas, né? O emocional da gente tem que dar sinais de que alguma coisa não está bem, né? E isso a gente chama de sintoma também. Sintomas emocionais, psíquicos, mas são sintomas, né? O que deve estar mais aparecendo nas pessoas atualmente, né? A ansiedade, né? Porque as pessoas estão ali ociosas, por mais que tentem manter uma rotina, por mais que algumas pessoas estejam trabalhando de casa, que a gente sabe que muita gente está conseguindo fazer isso, a ansiedade é um sentimento normal. Até porque tu está lidando com algo que tu não conhece, né? Que não é palpável, tu não vê, né? Tu só sente, né? Porque acarreta a doença, as pessoas ficam doentes, né? E se ouve muito falar também o tempo todo na televisão, mas a gente não sabe o que é. Então, isso gera uma ansiedade. E, consequentemente, né, um medo muito grande e uma insegurança também. Porque a gente, nesse momento, não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, um mês, 2 meses. Todo tempo está tendo uma previsão diferente na televisão, né? De o quanto tempo ainda vai ser necessário manter-se na quarentena. Né? Daqui a pouco vai passar por um isolamento parcial, mas de qualquer forma, a nossa rotina ainda não tem uma previsão de quando vai voltar ao normal. Né? Mas, diante desse contexto assim de tanto medo, tanta insegurança, eu acho importante deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, de que sentir tudo isso é normal e esperado. Né? Isso é normal do ser humano. O medo é intrínseco, é normal, faz parte. Tá? O medo faz parte da natureza humana, tá? E ele é o que nos protege. Tá? Ele é o que nos preserva, ele é o que não nos deixa tomar atitudes que vão contra a nossa vida. Tá? Então, nesse momento, até é importante que a gente sinta medo, né? Medo de sair para a rua, que a gente pense antes de tomar alguma atitude, né? Nesse momento, porque a gente está falando de saúde, né? E dos riscos que esse vírus está nos trazendo.
né? Quando a gente fala desse vírus, a gente sabe que ele é altamente contagioso, né? Letal, né? E algumas vezes pode ser letal, vir levar à morte das pessoas, que também isso aí é uma outra instância. Se a gente for parar para falar sobre a morte, o medo que esse assunto traz para o ser humano, a gente também poderia fazer uma outra live para falar sobre isso, porque nós não estamos preparados para lidar com a morte, isso é fato, né? Temos dificuldade, né? Bom, mas isso é um outro assunto. Mas, então, assim, eu acho que o mais importante nesse momento é de salientar o quanto o medo e essa ansiedade são normais de ser sentidas nesse momento. Luana, No a gente Oi. sabe, deixa eu só te atrapalhar um pouquinho, acho que é Não. importante, né? Muitas vezes as pessoas até acham que essa ansiedade, esse medo, ele é anormal. Isso está nos trazendo aqui Uhum. que, pelo contrário, a gente precisa compreender que dentro do contexto que a gente está, na situação que a gente se encontra, faz Faz parte a gente parte. sentir medo, faz parte a gente sentir ansioso, ansiosa. E aí eu quero que tu possa nos falar então o que não é normal, o que seria, Uhum. que tipo de sentimentos e atitudes e ações que a gente Uhum. costuma, quando a gente costuma ultrapassar a linha do Uhum. normal e passa a ser Uhum. anormal na nossa Anormal. vida nesse momento. Tá. E é nesse ponto que eu queria chegar agora, tá? A questão do medo, ele é normal, né? Porque ele nos protege, nos preserva a vida. O problema, a coisa mais patológica, quando ele tá fugindo do normal e do esperado, é quando esse medo nos paralisa. Quando esse medo toma grande parte do nosso dia e da nossa vida. A gente começa a deixar de fazer algumas coisas porque a gente está com medo. Claro, nessa situação é um pouco diferente, porque sim, a gente está deixando de fazer coisas, porque a gente sabe que é um risco sair para a rua, por exemplo, tá? Mas, em função desse medo excessivo, começam a surgir outros sintomas, tá? Se eu não estiver sendo muito clara, tu me interrompe e a gente vai Tá. tentando falar um pouco mais sobre isso, tá? Se a gente pensar que o estresse por si só, tá, já é um fator de risco para nossa saúde, né? A gente, quando está muito estressada, de alguma forma isso afeta na nossa saúde. Tu Uhum. imagina a gente estar tomada por todo esse contexto que tem sido essa questão da pandemia, né? Então é normal que alguns outros sintomas comecem a aparecer, tá? Fobias, tá? Podem surgir, né? As pessoas podem começar a sentirem no corpo, que a gente chama de psicossomática, né? Então, que aquilo que é da cabeça, a gente começa, de alguma forma, a sentir no corpo, né? Não é incomum as pessoas. Isso tem até muito a ver com a questão do pânico. As pessoas começam a sentir falta de ar, perder o sono, palpitação no coração. São sintomas que começam a surgir e a gente começa a perder um pouco o controle sobre isso. E isso sim pode afetar de um jeito nada positivo a nossa vida. E é aí que a gente tem que estar atento. Né? Cada indivíduo é único, né? E reage frente às coisas de um jeito diferente, né? Do seu jeito. Mas é importante estar atento a esses sinais, assim, né? Maior irritabilidade, falta de concentração, principalmente porque nesse momento a gente está tendo que trabalhar de casa, muitas pessoas estão fazendo isso, né? Então, assim, daqui a pouco a gente está não conseguindo muito filtrar o que está se vendo e ouvindo na televisão, né? Então, daqui a pouco eu já estou até sentindo. Eu ouço o noticiário, tá lá, estão falando, a gente está vendo o tempo todo os médicos falando muito sobre o vírus de forma geral, assim, né? Dando dicas e falando da doença em si. E daqui a pouco eu tô sentindo tudo que estão falando, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento, né? De o quanto isso está afetando
negativamente a nossa vida, de o quanto isso está fugindo do controle, consegue? Eu não sei se eu fui clara, né? Uma Sim, coisa é eu sim. sentir medo, tu entendeu? E esse medo fazer com que eu me preserve, que eu me cuide. Outra coisa Sabe é esse que medo impedir que eu siga a minha de, vida dentro do possível da normalidade desse momento, tu entendeu? sim. A Odete Diogo, nesse momento, comentou, colocou, sim, eu tenho muito medo. Sei da gravidade do vírus e da letalidade. Aqui em Uhum, casa, somos dois no grupo de risco. E não está fácil enfrentar os problemas de saúde crônicos já existentes com o que pode acontecer se for contaminada. Daí procuro sempre respirar fundo, respirar e inspirar para uhum, não pirar. É exato. respirar para não pirar. Aí, Exato. com esse comentário da Odete, eu já quero te perguntar então, assim, o que, que a gente percebendo que está passando por uma situação, que ela está ultrapassando a situação do anormal. Quais são as Uhum. dicas que tu pode estar dando, Luana, para que as pessoas possam estar administrando? Um outro exemplo, que é a nossa diretora, Leive. Leive, eu vi que está nos acompanhando, um grande abraço, muito. Eu Abraço, me lembro Leide. dela falando, ela falando essa semana. Eu vou ter que começar a lavar os azulejos com escova de dente, porque eu já não tenho mais o que fazer. O que, que eu Sim. faço? Eu já não tenho, eu estou presa, ela é grupo de risco, está sozinha em Uhum. casa, né? As pessoas acabam precisando ter, acho que é bacana poder nos dar algumas orientações do que fazer, né? Uhum. Tá. Assim, ó, não tem muito. Eu gostaria muito que eu tivesse uma cartilha, né, mágica que eu pudesse dizer para vocês, ó, faz isso que vai resolver. Não funciona dessa forma, tá? Como eu já disse, somos seres únicos. Cada um reage de um jeito e a gente tem que tentar encontrar a nossa forma de lidar com tudo isso. Mas acho que Uhum. sim, tem algumas dicas, algumas coisas que a gente pode tentar fazer para minimizar todo esse sofrimento, tá? Acho que assim, ó, em primeiro lugar, a gente tentar entender, para muitas pessoas, fica muito tudo bagunçado, porque a rotina tá estranha. Eu tô trabalhando de casa, não tô, eu tenho filhos, como é que eu me organizo? Então, assim, tentar manter Estrela. uma rotina, mesmo que não vá ser igual àquela que quando eu acordo de manhã cedo e volto para casa só à noite, tá? Não estou dizendo que tenha que ser dessa mesma forma, mas organizar uma rotina que dê conta do que eu estou vivenciando nesse momento, tá? Manter uma boa qualidade de sono é fundamental, ainda que eu sei que é um pouco mais difícil porque a gente está o tempo todo em casa Uhum. e isso pode haver uma certa disfunção, mas tentar manter uma rotina de sono, horários de sono é importante, né? Organizar, não é porque estamos em casa, trabalhando de casa, que não vamos também organizar um momento de trabalho, horários para isso, tá? A mesma coisa com as crianças, né? Organizar um horário ali de estudo, de atividade. Inclusive, foi falado muito, foi muito legal. Eu assisti a live na segunda-feira, né? Vocês pontuaram muito bem essa questão de que o trabalho via internet não substitui a interação e o processo educacional de dentro da sala de aula, mas sim é importante que se mantenha uma rotina de estudos para as crianças não Uhum. perderem essa identidade, né? Do que é estudar, pegar um caderno, usar aquele Uhum. momento só para aquilo, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, não é simplesmente estou em casa de férias, não, não estamos em casa de férias. Precisamos organizar uma rotina que dê conta das necessidades de cada um que está em casa, tá? Para além disso, eu acho que tem coisas assim, ó. Esse momento talvez seja da gente tentar se reconectar, redescobrir coisas que a gente gosta de fazer, né? Coisas que a gente deixou de fazer, que não deu mais tempo de fazer em função da correria do dia a dia, né? Resgatar hobbies, talvez. Isso vai ser muito individual, mas esse momento também é um momento de refletir e poder avaliar o que nos faz bem, né? O que, que vai nos fazer bem nesse momento, né? Acho que exercícios de meditação também, para quem se adapta a isso, né? A Odete falou dessa questão da respiração, né? Isso é
fundamental, né? E acho que também a internet, nesse momento, está servindo muito para isso. Tem muitos profissionais dando várias dicas. Esses dias mesmo eu estava vendo, ele trabalha com essas técnicas de respiração, meditação, né? Dando dicas de como fazer isso em casa, né? Então, assim, exercício físico, né? Mesmo que de casa, é muito bom, né? Liberar endorfina, adrenalina, né? Então, assim, isso ajuda bastante para que a gente consiga dar uma baixada na ansiedade, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente pode buscar fazer dentro dessa rotina de quarentena, né? Mas cada um precisa, entende, Grazi, entender e perceber o que é bom para si nesse momento, né? Eu posso dizer várias coisas Sim. aqui e tu de repente não gostar de nenhuma, não servir nenhuma para ti, né? Por isso que eu digo que se reconectar e redescobrir, Verdade, né, coisas que deixamos de fazer, coisas que gostamos de fazer e colocar em prática nesse momento, para que a gente não fique só voltada para isso, né? Pensando o tempo todo só nisso, liga a televisão e só ouve isso o tempo todo. Então, de alguma forma, tentar se desligar, não desconsiderar, não é isso, né? Mas se desligar um pouco disso, né? Perceber que existem outras coisas que a gente pode fazer nesse momento, que são prazerosas, produtivas, e que vão nos ajudar a enfrentar esse momento tão difícil de isolamento, né? verdade. Tu sabe, Luana, que eu até fui mexer ali para trazer, para compartilhar. Uma das coisas que eu estou usando como estratégia, né, para viver esse momento, e já percebi que outras pessoas também estão usando como estratégia. Na verdade, além de estudar, além de ler, além de estar tendo outras reuniões, trabalhando aí em casa, fui mexer nas coisas, né? Fui fazer mudanças, fiz algumas mudanças aqui em casa, coisa que há muito tempo eu não fazia, que era ser dona da minha casa, né? É até engraçado dizer isso, mas eu retomei coisas que há muito tempo eu não fazia. Então, assim, mexi, né, nos meus álbuns fotográficos, né, nas minhas lembranças, e fui me lembrando assim, né, o meu tempo de estudante, fui recordando, lembra disso? Bah! Sim, do tempo quando a gente era feliz, né? Não tinha preocupação, não tinha nada. E Exatamente. mexer nas coisas também antigas e poder também recordar lembranças Exato. que ficaram apagadas pela nossa rotina, pela nossa vida. E como me fez bem. Mexer no baú, né? Futricar no baú, na nossa história, me fez bem. Então, eu também dou como dica, né? Aquelas pessoas que ainda estão assim, meia, ou ainda não conseguiram se encontrar no que fazer, às vezes mexer nas coisas antigas, mexer no nosso passado, nas nossas fotos, pelo menos para mim funcionou e muito bem. Exato, é isso aí. É tentar dentro desse caos, né? Procurar maneiras e formas de se reconectar com a gente mesmo. Porque se a gente parar para pensar, né? No dia a dia a gente não tem tempo para isso, né? E talvez seja isso que esteja sendo enlouquecedor nesse momento, né? A gente parar, pensar na nossa vida, pensar em quanta coisa a gente deixa de fazer, e o quanto a gente estava distante da nossa família, o quanto a gente delegava para a escola a educação dos nossos filhos, né? Então, assim, ficar em casa talvez seja muito difícil por isso também, por a gente se dar conta de coisas que a gente estava deixando passar, né? E que agora talvez seja o momento de repensar e de achar formas de como eu vou, depois de que tudo isso passar, lidar com isso, né? Porque simplesmente voltar àquela rotina louca de antes, né? Depois de tudo que a gente passou, né? Eu acho que não, a gente pode tentar de alguma forma pensar como a gente vai voltar, né? Mais forte, né? Para lidar, então, daqui para frente com a nossa vida, né? De um jeito diferente. Perfeito, Né? perfeito. Lu, eu acho que tem também uma outra situação, né, que
sair um pouco desse isolamento, né? Nós temos aí na nossa rede, no Brasil, no mundo, né, uma série de trabalhadores que tem que permanecem, estão nesse momento trabalhando, permanecem trabalhando, né? Na verdade, a gente tem um grupo de trabalhadores aí que não deixou de seguir trabalhando, que são, no caso, os trabalhadores da saúde, da segurança pública, da assistência, que estão no front, né? Principalmente os trabalhadores da saúde, que estão lidando de uma forma mais proximal com a situação do vírus, né? Aqui no nosso município, na verdade, no nosso estado, são hoje aproximadamente quase 500 trabalhadores que estão afastados em função do Covid-19. Seja por serem grupos de risco ou por estarem com a idade de 60 ou mais, né? A Edelisa até colocou ali, estou assistindo e ajudando a me entender como devo me ajudar a mim mesmo, né? E é isso, eu estou pensando também aqui nas pessoas que não estão vivendo esse momento de isolamento porque precisam trabalhar, como também elas estão com medo. E, na verdade, eu confesso para os colegas, né, para todas as pessoas da comunidade, as famílias que estão nos assistindo nesse momento, que o que nos motivou a fazer essa live foi exatamente os trabalhadores que estão trabalhando e que estão com medo, né? Então, eu queria que tu pudesse também falar um pouco sobre isso, assim, dessas pessoas como um todo, que estão trabalhando, né, e que estão tendo que ir para a rua, estão tendo que encarar de frente, né, a situação do vírus, né, tendo que se cuidar, se proteger, porque sabe que quando voltam para casa, pessoas estão esperando por elas, né? Exatamente. Então, queria que pudesse falar um pouquinho sobre isso. É um assunto bem complicado, né? Quem cuida do cuidador, né? Realmente, essas pessoas que estão na linha de frente precisam de um suporte maior, né? Porque a gente tem visto, assim, muitos relatos de profissionais da saúde, principalmente, os que estão dentro dos hospitais, que estão se afastando até das pessoas com quem moram, dos filhos, de marido, enfim, porque sabem que se voltarem para casa, correm o risco, né, de transmitir a doença para eles, porque a gente sabe que da precariedade que está o nosso sistema de saúde, não tem teste para todo mundo. Então, existe todo um contexto, né? Na verdade, assim, essas pessoas também precisam de um suporte emocional. A gente tem visto, assim, muito forte o trabalho de psicólogas que estão ajudando, né? Mesmo que às vezes por atendimento online, porque a gente sabe que o contato, né, pessoal nesse momento é importante que não se tenha. Então, assim, muitos profissionais ajudando, né? Dando esse suporte, né? Então, assim, nesse momento é importante também que os profissionais que estão aí na linha de frente também, apesar de eu entender que o quanto é muito difícil, o quanto essas pessoas estão tomadas por essa situação, delas também conseguirem se perceber quando precisam de ajuda, né? Porque eles estão ali na linha de frente, às vezes ficam lá 12, 24 horas do seu dia ali dentro do hospital e não conseguem parar muito e olhar para si. Né? Então, essas pessoas também precisam fazer esse exercício de se dar conta, a gente sabe que é difícil, mas também de perceber quando eles também estão precisando de ajuda. Né? Isso é bem importante. Né? Um profissional apoiar o outro, um estar atento ao outro, né? Porque a gente sabe que estar ali na linha de frente e lidar, como eu já comentei, né, anteriormente, lidar com essa questão da morte, né? Tá vendo muitas perdas de pacientes, né? De colegas perdendo colegas, né? Médicos perdendo amigos médicos em função da doença. Então, isso mexe muito com o emocional, né? Então, dessas pessoas estarem atentas, né, aos sinais e poder se olhar para que, de alguma forma, possa recorrer à ajuda. Né? Porque senão, realmente, né, se a gente não tiver essas pessoas ali, né, bem, né, saudáveis, tanto fisicamente como emocionalmente, aí a gente realmente está perdido. Porque são essas pessoas que estão ali, né, Grazi? Na verdade,
na verdade, uma coisa que é bastante importante nesse momento é a gente poder saber que se faz necessário, né? A gente sabe que a gente já entendeu, acho que é preciso que as pessoas também entendam, os colegas precisam entender, que sentir medo faz parte, a gente precisa saber administrar esse medo, né? Ter tranquilidade para poder saber agir, né? Porque eu acho que quando a gente consegue ter essa tranquilidade para poder agir, a gente consegue pensar melhor para que o próximo passo que a gente vai dar seja feito com cautela, com cuidado, principalmente quando a gente está na rua, né? Aquelas pessoas que não precisam, né, sair para a rua, que não tem, que tem a possibilidade de estar em casa, de ficar em casa, para ajudar esses profissionais que estão na linha de frente, que são obrigados a ir para a rua, que precisam estar lá para poder cuidar da gente, né? Bom, mas isso tudo é muito assunto para uma noite inteira. Para a gente se encaminhar, a gente tem alguns comentários assim, a Sandra coloca, né, que está sendo muito boa a conversa e está sendo de extrema importância, né, para o que a gente está vivendo hoje. E a Odete comentou de novo, colocando que ela também faz esse esquema das fotos, né, de ficar revisitando as fotos. E uma das coisas que ela é vovó fresca, né, que é uma das coisas que também Terte ajuda muito é as lives que ela faz com o neto, né? Então, também, eu acho que é isso. Acho que a tecnologia também poder ser utilizada, né, como uma das situações que a gente pode estar revertendo. Eu tô conseguindo ficar perto de algumas pessoas, poder manter contato com algumas pessoas através da nossa comunicação via internet. Então, hoje, mais do que nunca, a internet também está nos ajudando nesse sentido, né, de poder nos aproximar. Algo que a gente não pode estar fisicamente, a própria rede está nos proporcionando de forma à distância. Mas para finalizar a nossa conversa, eu queria que tu pudesse falar um pouco dos serviços e espaços que a gente sabe que hoje, nesse momento, a melhor coisa a se fazer é ficar em casa. Mas a gente sabe que passado essa tempestade, né? Passado esse momento que é turbulento, está sendo angustiante para alguns, né? Eu que sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sei muito bem o quanto isso representa para mim. Pensa que quem me conhece ativa, sabe, extremamente ativa, que sabe quem sabe da minha rotina sabe o quanto eu devo estar em sofrimento, porque é isso, assim, eu sou uma pessoa que não paro, estou num momento que estou sendo obrigada a parar, né? Tá sendo bom. Eu falo isso para as pessoas, e isso está sendo muito bom para mim, extremamente importante para mim. Mas passado tudo isso, a gente ter vivido toda essa situação, existem espaços de atendimento, né, que podem ser o nosso apoio, o nosso aporte. Eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre os centros, né, os CAPs, né, sobre os centros de atendimentos que existem, né, que são gratuitos. Eu queria que tu pudesse falar um pouco qual é o papel do CAPs, né, e como é que eles se diferem e tal. Na verdade, o CAPS, ele é justamente isso, né, um serviço público, né, que é voltado para atenção psicossocial, né? Então, assim, são espaços onde existe um trabalho voltado para a questão de trabalhos individuais, né? Também tem atividades em grupos, né? É bem um trabalho voltado para dar conta da saúde mental, né? Claro, existe todo um encaminhamento, não é simplesmente chegar no CAPS, né? Tu precisa de um encaminhamento para seguir um tratamento dentro desse CAPS, né? Mas é importante que as pessoas saibam que dentro da rede pública existe espaços, tá? Voltados para a saúde mental, tá? Existem algumas diferenciações, tem o CAPS voltado só com crianças, tem o CAPS AD, que é para álcool e drogas, né? E o CAPS propriamente dito, né? Então é importante que as pessoas, se de alguma forma tem algum familiar, né? Ou ela mesma, né? Está precisando desse tipo de olhar e de atendimento, que procure, né, orientação, né, posto de saúde,
os CRAS, né, que tenham mais orientações de como acessar esse tipo de serviço. Acho Perfeito. importante também, Grazi, poder relatar para as pessoas, assim, eu como profissional da saúde, como psicóloga, né, meu trabalho é ligado à saúde mental, de que as pessoas pensam que psicoterapia, né, atendimento individual com o psicólogo é algo muito distante, algo muito inacessível, e não é, tá? Existem, claro, espaços particulares, que sim, esse é mais difícil, em função de valores, né? Mas existe muito espaço com valores muito acessíveis, né? Tem a clínica da URGS, tem a PUC, Unicinos, outros espaços menores, onde eu fiz formação, é um espaço onde tem atendimento ao público, né? Com profissionais da área, altamente qualificados, né? Que tu só liga, te inscreve, tu dá o teu nomezinho lá, passa por uma triagem e tu é encaminhado para um profissional, atende criança, adolescente, adulto. Então, assim, existem inúmeros espaços, tá? De portas abertas, né? Com preços bem acessíveis que as pessoas podem acessar e fazer um tratamento tão bom quanto se estivesse procurando um atendimento particular. Tá? Então, assim, que as pessoas tirem isso da cabeça, né? Que não é algo impossível, não é algo inacessível, né? Basta ter a vontade, né? E entender que nesse momento a pessoa está precisando. Mas existem, além da rede pública, né? Como eu já falei dos CAPs, existem outros espaços que dão conta de um trabalho mais voltado para a psicoterapia mesmo, tá? Com valores bem acessíveis. Tá? Bacana. Acho importante. E perfeito, acho que é importante aproveitar e aproveitar essa deixa tua, né, Luana? Até para poder dizer que nós, no próprio sindicato, Exato. né, temos esse atendimento inicial, uma porta de entrada. Exato. Então, se algum trabalhador, né, algum servidor ou servidora, né, esteja precisando, né, poder entender e saber como é que está esse processo, como está se sentindo, e sentindo a necessidade de poder, né, Exato. de ter atendimento, pode estar nos procurando também para esse atendimento inicial. A Luana está ali todas as quartas, né, Luana? Isso, todas as quartas. Das 9 às 15, isso? Isso, nesse horário, das 9 às 15. Acho bem importante. Assim, isso, né? Das 9 às 15. Todas as quartas-feiras. Isso. Então, Luana, a gente vai se encaminhando para o nosso encerramento e eu queria... Perfeito. Tá dando uma falhadinha agora, né? Pode falar. Assim, antes da gente finalizar, uma coisa que já que a gente estava falando nessa Acho questão... Acho importante complementar que além do CAPs, né, existe eu estava conversando anteriormente antes de entrar no ar com a Luana, de que existe o Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, né? Das terapias alternativas, que faz atendimentos alternativos. Que faz atendimentos alternativos. Esses atendimentos alternativos, eles são também importantes, né? Eu sou uma que faço uso desse espaço, eu faço massoterapia e reiki, né? Tenho homeopatia, tem outros atendimentos e outros serviços, né? Que ajudam bastante, né? Para quem tá ali no dia a dia, né? O estresse do dia a dia, na verdade, né? Então, esses tipos de atendimentos, terapias alternativas, são muito positivos, né? Cabe às pessoas se experimentar, né? Eu acho que dar o pontapé inicial é importante para que perceba que existe sim possibilidades, né? Formas de tratamento e que trazem um bem-estar à nossa vida muito grande, né? Exatamente. Bom, Luana, queria te interromper, é bem rapidinho, assim. A gente falou dessa questão da... Pode.
dos sintomas, de o quanto é normal aparecer o medo, a ansiedade dentro desse contexto da Uhum. pandemia e tal, mas é muito importante que a gente esteja muito atento a pessoas que já tinham uma predisposição ou alguma doença pré-existente, né? A Uhum. pandemia pode ser um gatilho. Pessoas que estavam controladas, tomando medicação, estavam estáveis, podem voltar a apresentar sintomas em função desse momento que a gente está vivendo. Né? Pessoas com toque, Uhum. algum tipo de fobia, um transtorno de ansiedade mesmo, né? O TAG, que a gente chama, transtorno de ansiedade generalizada, que tem tratamento, tem medicação para isso. Então, essas pessoas que daqui a pouco estavam controladas passam a ter sintomas de novo em função desse momento que a gente está vivendo. Então, é importante que as pessoas não parem de fazer seus tratamentos, e outras comorbidades também, né? Pessoas com outros tipos de doenças, problema de coração, diabetes, enfim, não parar o seu tratamento, né? Estar em comunicação com o seu médico, né? E ele sim vai poder orientar o que é bom ou não nesse momento. Uhum. E familiares estarem Uhum. atentos para isso, né? Tá percebendo que a pessoa tá voltando a ter algum tipo de sintoma, coisas que já não apresentava mais, estarem atentas, tá? Porque é bem possível que algumas pessoas, né, com situações pré-existentes, né, com tratamentos e com esses sintomas em função da doença que tinham e estava estabilizado, voltar a aparecer de novo. Eu acho importante dar esse atento para as pessoas, porque não é algo impossível, é bem possível, bem pelo contrário, é bem possível que isso aconteça, tá? Acho que esse alerta é importante de se dar nesse momento também. Bom, Luana? Oi, tô ouvindo? Oi. E essa situação ela é bastante importante, né? E tudo isso que tu traz é bastante significativo. Fica aí a dica, né? E fica aí esse bate-papo, ele vai ficar gravado depois na nossa página. A gente quer agradecer. A professora Andréa colocou as práticas integrativas junto com a psicoterapia, são excelentes para o Exato. autoconhecimento. É verdade, verdade. Eu acho que tudo que vem a agregar, né, dentro do desenvolvimento nosso físico e mental é extremamente Uhum, muito bem-vindo, né? E quando exatamente. trabalhado com profissionais responsáveis, melhor ainda. Né? Então, super Exato. indico, né? Eu estou amando participar, fazer reiki, então, nunca me imaginei fazendo reiki, como tem feito bem, né, para mim, Exato. e acredito que é uma baita dica para o pessoal, né, uma baita dica. Os servidores do município podem fazer o usufruto desse espaço, ele inclusive abre aos sábados pela manhã, para quem é Ó, trabalhador, ele está disponível para quem é trabalhador. E bom, gente, a gente está com o papo super bom, mas a gente já está encerrando essa nossa live, né? Já sabemos é tarde, a gente fez dessa vez num horário que os colegas pudessem possam. acompanhar, né? A gente Uhum. já tinha se programado antes de ser feriado aqui na cidade, porque hoje é feriado aqui para nós, né? É, Então a gente já tinha organizado, não era, mas agora é. Então o prefeito antecipou um feriado municipal, então ficou feriado hum, hoje para emendar com o feriado de de amanhã. amanhã. Então a Tá. gente, quando isso, então nós temos vários colegas que estão de folga hoje, enfim. Mas eu queria que tu pudesse então fazer as tuas últimas palavras, dar as tuas últimas palavras e já fazer o Uhum. teu encerramento. Fica à vontade. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer imensamente por esse convite, assim, acho que foi super rico, agregador, acho que as pessoas estavam precisando mesmo, né, desse olhar, né, de poder se acalmar, né, entender, né, o que a gente está passando nesse momento, entender o que a gente está sentindo em função de tudo isso, né, então eu espero realmente, assim, do fundo do meu coração, que eu tenha conseguido, assim, tirar um pouquinho da dúvida de cada um, assim, deixar o pessoal um pouco mais tranquilo,
né? E dizer assim que tenho certeza que isso vai passar. A gente não sabe nem quando ainda, a gente não tem uma data prevista para isso, mas a gente, né, tá aí se cuidando, né, fazendo esse isolamento social justamente para que isso passe logo. Né? Gostaria de reforçar assim que as pessoas tivessem consciência e se mantivessem em casa, né? Eu volto a falar aquela questão da empatia, né? Pensar em si e pensar no outro, né? A gente saindo para a rua, quando a gente volta, a gente está colocando em risco as pessoas que a gente ama, né? Uhum. Nossos filhos, marido, pai, mãe, enfim. Então a gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar no outro e na sociedade como um todo, né? Porque se todo mundo tiver esse Uhum. pensamento que não tem problema nenhum eu dar uma voltinha só hoje porque tá um dia lindo, imagina se todo mundo tiver essa mesma ideia, né? De novo a gente vai estar com a questão da aglomeração, né? A gente sabe que a gente vai estar se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco. Então, para qualquer antes de qualquer coisa, assim, pensem que isso é importante e que isso é uma fase, né? E que todo esse esforço que a gente está fazendo é justamente para que a gente tenha sucesso no final, tá? E vamos se cuidar, vamos Perfeito. pensar aí em possibilidades, em alternativas, coisas que a gente possa fazer dentro de casa, né? Pensar que sentir medo é normal, diante de tudo isso, sentir-se ansioso também faz parte. Vamos só tentar lidar com isso da melhor forma possível, tá? Acho que não tem muito uma fórmula mágica, mas se existe uma dica, a dica é essa, né? Eu acho que é uma das melhores dicas, Lu. E, bom, a gente quer te agradecer pelo teu sim, pela tua disponibilidade. Acho que foi bastante produtivo esse bate-papo, foi bastante esclarecedor, foi Uhum. bastante importante para isso. Uma das coisas que me lembrei agora e que acho que é importante contribuir, Tati, as Tatis, né? Quero trazer um exemplo. A André comentou ali, me lembrei das Tatis, né? Elas descobriram através de um bate-papo também com as pessoas, trazendo essa questão holística. Elas são todas, eu não sei dizer, eu não sei exatamente usar qual é o termo, mas elas são todas, Espiritualizadas. né, são muito, muito. E elas são muito respeitosas, né, com todos, com a forma de passar, né, esse momento de pandemia de uma forma diferente, concluindo, refletindo com as pessoas, né, até agora, recentemente, um dos programas que elas fizeram foi sobre medo, sobre fé, enfim. Uhum. Então, eu acho que também uma das coisas que é legal, e fica aí como dica, é da gente redescobrir, descobrir formas, Uhum. né, de poder estar contribuindo para ajudar o próximo, para contribuir, e é isso, né, agradecer realmente a todos os colegas, a todas as pessoas da comunidade, todos os esteienses, familiares, amigos, que estiveram nos acompanhando, aos nossos companheiros diretores, que estão acompanhando a live, e que foram um dos mentores desse projeto, ajudaram a pensar essa proposta de bate-papo, a trocar ideias, né, antes da gente chegar até esse produto final. Então, vou mandar um grande abraço aos colegas, meus companheiros diretores do sindicato, ao William, né, que nos ajudou aí nesse espaço de comunicação, e a todos e a todas que de alguma forma ou de outra contribuíram com seu comentário, que não foi possível a gente falar todos aqui, mas depois a gente vai ler com carinho, com certeza, e dizer, né, que a gente precisa cuidar de tudo e de todos, e principalmente da gente. Lembrar que não é só o físico que precisa ter uma atenção especial, mas também a nossa mente, né? E que a gente possa lembrar que corpo sã, mente sã, né? Uhum. E Luana, mais uma vez, dizer o quanto foi importante nesse momento, e que bom que a gente possa ter outros espaços e outros momentos assim, e Exato. aguardem aí a todos e a todas que
nós vamos estar divulgando as nossas próximas conversas, os nossos próximos papos. E não esqueça, ter medo é normal, né? Exato. Nos protege. O que a gente não deixa o medo nos paralisar, né, da linha. Exatamente. Exato. Então tá, pessoal. Uma grande noite, uma grande semana para todos nós. Fiquem aí em casa, cuidem dos seus e dos nossos. Exato. E não esqueçam, álcool gel, lavar as mãos e ficar em casa. O mais abração. importante. Tchau. Boa noite. Boa noite.